Boa noite a todos e a todas. Estão me escutando? Sim, Meu nome é Maria Catarina. Quero agradecer a vocês por estarem participando do nosso evento. Agora teremos um excelente talk com a professora Clarissa Camargo, que vai falar conosco sobre gamificação, para que serve. Seja bem-vinda, professora Clarissa, e obrigado por estar conosco. E agora passo a palavra para você. Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? sim, conseguimos. Tá ok? Tá ruim o áudio? Tá bom o áudio. Bom, beleza. Opa. Começar agradecendo pelo convite, especialmente a professora Poliana, que eu acho que não está aqui, mas foi quem fez o convite pessoalmente. Mas, de toda forma, agradecer toda a organização do evento. O evento está sendo maravilhoso. E eu espero poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o conhecimento que eu tenho e do que eu venho trabalhando com gamificação. Eu vou compartilhar minha tela para poder colocar uma apresentação para vocês. Se alguém não estiver ouvindo, me avisem. Eu não vou conseguir enxergar o chat, tá? Então precisam me falar no microfone para que eu possa ouvir vocês. E se tiverem dúvidas, eu vou tentar agilizar um pouquinho o conteúdo para que eu possa bater um papo depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, beleza? Vamos ver se eu consigo. Hoje a internet está um pouco ruim, porque choveu agora há pouco aqui em Rio Verde. Então, espero não ter nenhum problema. Estão conseguindo ver aí a apresentação? Está aparecendo? Aqui não está aparecendo, professora, só. Agora começou a carregar aqui. Tá, me avisa quando tiver ok, então. Apareceu aqui, está aparecendo. Apareceu? Beleza. Bom, então a minha proposta hoje é falar um pouquinho sobre para que serve a gamificação. Tá? Então eu vou começar me apresentando rapidamente. Eu sou Clarissa Camargo. Para quem estava acompanhando o evento ontem, já devem ter percebido, eu sou irmã da Vanessa Camargo, não a famosa, mas a professora que antes estava aqui em Rio Verde, agora está em Curitiba e ministrou ontem uma palestra sobre design thinking. Então, a gente vem trabalhando na mesma área. Eu, como ela, sou da área de tecnologia e especializada na parte de realidade virtual e aumentada. E enquanto ela vai para a parte de design thinking, eu tenho trabalhado mais com a parte de games e gestão de projetos, tudo relacionado com saúde, educação, principalmente, né? São as minhas áreas que eu venho atuando mais. Atualmente eu sou professora na engenharia de software lá na Universidade de Rio Verde, tá? E sou community manager da Somos PRTE. Então, se alguém estiver aí procurando uma comunidade para discutir sobre tecnologia, pessoas e empreendedorismo, bora lá para Somos PRTE. Bom, o que eu vou falar com vocês hoje? Um pouquinho sobre o que é a gamificação e a importância dela num contexto de mercado principalmente, tá? O que a gente ganha com esse processo. Então, para começar, eu trouxe uma notícia aqui, e segundo estatísticas,
há hoje mais de 2 bilhões de gamers no mundo e que vão movimentar, a previsão é que movimente agora até o final do ano, mais de 159 bilhões de dólares no mercado. Bom, com essa informação a gente consegue entender que o mercado de games é algo extremamente grande e rentável em relação a vários outros mercados. Então, as pessoas gostam de jogar. Com a atual situação da pandemia, a necessidade de ficar em casa colocou o videogame como uma das principais formas de lazer. Então, a nossa necessidade não está relacionada ao jogo em si, mas a gente tem intrínseco em nós uma necessidade do divertimento, né? Aquele momento que a gente tira para poder fazer coisas que vão relaxar, né? Vão nos divertir. E não que seja algo que esteja diretamente relacionado ao trabalho ou à escola, né? Então, algo que a gente tenha como entretenimento. E os jogos têm se mostrado uma dessas principais formas de entretenimento, de acordo com vários estudos e pesquisas que apontam isso, né? Bom, então que a gente gosta de jogar é algo bem óbvio, né? Mas o que se define, o que seria a formatação de algo que a gente pode chamar de jogo, né? Ou de game. Então, os games, de maneira geral, eles vão estar pautados em regras muito bem estabelecidas. Tá? Então, a gente tem definições muito exatas do que são, o que é ou o que não é um jogo. Hoje, a gente tem jogos para quase tudo que a gente imaginar. Tá? Então, a gente tem os games de entretenimento, e aí a gente tem jogo de dança, tem jogo de esporte, de futebol, tem jogo de salão de beleza, tem jogo para montar casa, jogo para ficar rico, né? Além disso, a gente também tem toda uma área do que a gente chama de serious games, que são os jogos que têm o intuito de nos levar a um objetivo, que a gente fala objetivo implícito, que seria de aprender uma habilidade, tá? Então, até para isso a gente joga. Mas o que caracteriza um jogo de maneira geral, tá? Então, primeiro, todo jogo ele precisa ter regras, e essas regras precisam ser claras. Todo jogo tem que propor algum desafio, porque é isso que vai criar um ambiente motivador para que a gente jogue. É importante que o jogo tenha algum processo de interação, e aí pode ser interação homem-máquina, como também pode ser a interação via máquina, quando a gente interage com outros jogadores, né, em jogos online, por exemplo. E quanto maior a interação, maior a tendência de engajamento nesses jogos. E, além disso, precisa ter um objetivo explícito. Eu preciso conhecer qual é o ponto onde eu quero chegar dentro do jogo, para que isso faça com que eu realmente jogue. Então, dada todas essas características e o fato de que há muitos jogadores, uma primeira resposta para que serve a gamificação? Bom, serve para a gente juntar o que todo mundo gosta, né? O que as pessoas mais gostam, que são os jogos, com algo que é sério, né? Um contexto diferente do que a gente tem num jogo de entretenimento. Então, a primeira resposta do para que serve a gamificação, ele é um processo extremamente interessante para a gente trabalhar com motivação emocional de equipes, tá? E para que eu precisaria ter uma equipe motivada emocionalmente? Bom, quando eu tenho uma equipe motivada, eu aumento o engajamento dessa equipe para a resolução de problemas que ela precisa resolver, né? Então, eu lido diretamente com o que ela precisa trabalhar e aumenta esse engajamento, o que, consequentemente, vai aumentar a sua eficiência, a sua eficácia naquele processo. Além disso, eu gero diversão para aquela equipe, e uma equipe que está a todo momento trabalhando num ambiente descontraído e divertido, tem menores tendências a estresse, a problemas de saúde mental, a questões, uma síndrome que hoje a gente
tem visto com muita frequência, principalmente no mercado, que é o que a gente chama de burnout, né? Que é o esgotamento total da pessoa, e tudo isso no mercado não é interessante. Então, uma equipe motivada é melhor. Além disso, a gamificação, ela também vai propor desafios, e pessoas, quando se sentem desafiadas, também tendem a ter mais engajamento, a se motivarem e a tentarem tornar aquilo um objetivo a ser alcançado. Bom, para que tudo isso funcione, né, e que a gente consiga esse quadro de motivação emocional, além do engajamento, da diversão e do desafio, a gente também precisa trabalhar com recompensas. Então, o processo de gamificação, ele vai estar pautado nessa questão. Elaborar um ambiente em que a gente aumente a motivação daqueles que estão presentes nesse ambiente, através do engajamento, da diversão, do desafio e da recompensa, tá? Então, esses são os fatores que vão nortear o que é gamificação. Bom, e aí vamos tentar entender o que é a gamificação e como que a gente pode utilizar esse processo para lá no final a gente entender aonde, né, a gente vai poder aplicar isso, ou seja, para que serve realmente a gamificação. Então, a gamificação, ou gamification, né, que a gamificação é um termo aportuguesado, né, da palavra gamification, e em muitos lugares a gente ouve mais gamification do que gamificação, mas entendam, é a mesma coisa. Algumas coisinhas precisam ficar muito claras. Primeiro é que trabalhar com gamificação não é criar um jogo. Então, eu criar um jogo para aplicar na sala de aula, por exemplo, não é trabalhar com gamificação. Ou eu criar um jogo para trabalhar dentro da empresa, também não é gamificação, tá? Tem alguns elementos que precisam estar agregados a essa questão de jogo. Também não é um serious game. Como eu falei lá no início, o serious game tem a tendência de despertar uma habilidade enquanto a gente joga, né? Então, o serious game, sim, a gente desenvolve um jogo, aplica o jogo, aprende uma nova habilidade, eu tenho um serious game. Quando eu tenho um jogo comum, né? Eu estou lá jogando, estou imersa naquele ambiente, me sinto dentro daquele ambiente, distraio de outras informações, eu estou jogando. Quando a gente está no processo de gamificação, vai muito além disso. Então, não significa trabalhar com gamificação simplesmente criar um ambiente de diversão como se fosse um playground dentro daquele contexto que a gente tem, tá? Para se trabalhar com gamificação, a gente precisa definir mecanismos de jogos com o intuito de resolver problemas práticos, tá? E aí, esses problemas vão depender de qual contexto a gente está aplicando a gamificação, para ampliar o engajamento dentro de um contexto de não jogo, ou seja, se eu estou aplicando a gamificação na minha empresa, a empresa não é um ambiente de jogo, né? A gente não vai para o trabalho para jogar, mas a gente pode ir para o trabalho para gamificar. Quando eu vou para a escola, o intuito também não é jogar, mas eu posso gamificar o ambiente escolar. Então, são contextos de não jogo que a gente vai aplicar os mecanismos de jogo dentro de um processo muito específico, tá? Mas daí, como que eu posso começar a gamificar? Da onde que eu começo? Primeiro, eu preciso conhecer alguns elementos para se trabalhar com a gamificação, tá? E a partir desses elementos, a gente começa a entender um pouquinho como poderia ser esse processo. Então, tem dois elementos fundamentais, a questão da dinâmica e da mecânica. A dinâmica são os elementos conceituais que a gente vai trabalhar no processo de gamificação, ou seja, aquilo que vai definir ao longo do tempo quais são os objetivos por trás do processo de gamificação, o que a gente quer gerar com a aplicação de um processo de gamificação para uma equipe específica. A mecânica, né, esse elemento de mecânica, vão ser os processos que vão orientar a ação daquela equipe dentro da gamificação, ou seja, dentro desse processo. Ou quais serão as ações que vão ser feitas realmente para que a gente tenha um processo gamificado. E ainda precisa estar intrínseco nesse processo o elemento da motivação, tá? É extremamente importante que o processo definido para se aplicar a gamificação seja um processo que gere motivação naqueles que vão trabalhar com isso, né? E aí essa motivação a gente pode dizer que ela é intrínseca ou extrínseca.
Intrínseca é aquela motivação interna e individual de cada elemento, de cada membro da equipe, né? Então, é o processo da gente gerar autonomia para a equipe, gerar um momento de diversão, ou trazer algum aprendizado para a equipe. Isso gera uma motivação intrínseca. O oposto seria a forma de recompensa, que é o que vai gerar a motivação para que as pessoas realmente corram atrás de ganhar o processo da gamificação, né? Então, como que a gente vai trabalhar com pontos, com prêmios, com conquistas, com badges. Então, como que a gente vai fazer externamente para que aquele indivíduo da equipe se sinta motivado e participe desse processo. Um detalhe muito importante na gamificação é que não é interessante e não é inteligente de forma alguma impor um processo de gamificação a uma equipe. Porque quando você impõe, a gente já começa tirando o principal elemento, né, que seria a motivação. Uma equipe que normalmente é imposta a resolver alguma coisa ou a trabalhar em algum sentido, ela pode se sentir obrigada dentro desse aspecto, e aí, ao invés de se sentir mais motivada para correr atrás, a gente tem um efeito oposto, né? Então, é interessante que quando se começa a pensar, não, vamos criar um processo de gamificação, vamos trabalhar com gamificação. Isso precisa ser aceito por toda a equipe, para que realmente lá no final a gente tenha um resultado interessante. Bom, o que vai estar dentro desse processo, né? O que a gente vai precisar definir para criar esse processo? A gamificação, ela precisa de objetivos claros, e esses objetivos têm que ser claros não só para aquele que elabora o processo de gamificação, mas também tem que ser claro para a equipe, né, que vai trabalhar com a gamificação. Então, a gente tem normalmente a gente vai ter uma equipe que vai planejar o processo de gamificação, e vão ter aqueles que vão trabalhar executando esse processo, né? Ou seja, que vão trabalhar de maneira gamificada. E aí, na etapa de planejamento, é importante que esses objetivos sejam claros, entender por que eu quero trabalhar com gamificação e extrapolar a tendência de responder porque é legal, porque dizem que é bom, porque é inovador. Isso não é uma boa resposta, a gente tem que ter o porquê. Porque a gamificação vai ajudar a minha equipe a aumentar a taxa de vendas do produto que eles estão desenvolvendo. Ou a minha equipe vai trabalhar com gamificação porque isso vai criar um ambiente mais motivador, o que vai melhorar a eficiência da entrega dos códigos que eles estão trabalhando, né? Então, tem que saber o que se busca ao final desse processo de gamificação. A partir desse objetivo claro, e que, de novo, ele tem que estar claro para quem está planejando o processo, como tem que estar claro para quem vai executar o processo, o próximo passo é definir as missões, ou seja, as etapas que serão superadas ao longo do processo, e para cada uma dessas missões é importante definir regras, e essas regras é extremamente importante que elas valham para todo mundo da mesma maneira. Então, há uma tendência em alguns momentos da gente pensar, não, mas para esse grupo eu vou criar essa regra, porque eles vão se dar melhor assim, para esse outro grupo eu vou criar uma outra regra. Não. Para que o processo de gamificação funcione, as regras precisam ser genéricas e abranger a todos, tá? É óbvio que eu vou falar lá na frente, que a gente vai ter, quando a gente tem um processo bem definido, essas regras, elas vão ser seguidas em parte por um grupo, outra parte por outro grupo, que é a partir dessas regras que a equipe vai tomando o seu caminho dentro do processo e evoluindo dentro do processo de gamificação. Mas as regras, elas precisam valer para todos da mesma maneira. Outra questão que precisa ser definida é que, de acordo com as regras, as metas que vão ser estabelecidas para serem alcançadas ao longo do processo, elas precisam ser extremamente tangíveis, né? Não adianta a gente colocar um processo também para alcançar uma meta que é totalmente fora da realidade. Ela precisa ser uma meta realmente possível, seja a curto prazo ou a longo prazo, isso independe, mas ela precisa ser possível. Só que a partir do momento que a gente define metas e que a gente sabe que essas metas vão
demorar, ou seja, são metas de longo prazo, é importante que haja uma divisão e de maneira a tornar essas metas como submetas, vamos dizer assim, né? Ou seja, um objetivo maior, a gente vai criando metas para alcançar esse objetivo, e para alcançar uma meta, a gente vai criando etapas até alcançar uma meta, que vão gerar ciclos, porque isso vai fazer com que a equipe como um todo tenha uma percepção mais amena de uma certa dificuldade. Como assim? Então, supondo lá que a meta, ou o objetivo, na verdade, da gamificação para uma equipe seja aumentar em, sei lá, 60% as vendas de um produto. Isso, dependendo da situação, é uma meta muito difícil de alcançar. Se você simplesmente chegar para a sua equipe e falar assim, olha, a gente precisa aumentar as vendas de 60%, se virem. Isso é extremamente desmotivador. Mas se você criar regras e etapas pequenas, né, ou seja, como se fossem ciclos, para que ao final desses ciclos se aumente as vendas em 60%, ou se espere que aumente as vendas em 60%, essa percepção de dificuldade é diluída, né? Então a gente não tem aquele impacto de, nossa, nunca que eu vou conseguir. Não, se as metas são menores, a gente aos poucos vai acabar conseguindo alcançar o objetivo final. Outro elemento importante para que a gamificação funcione é que haja um feedback instantâneo, tá? Então, a cada etapa que é colocada no processo, é importante que seja gerado um feedback se aquele jogador, né, ou seja, que aquele membro da equipe está mais próximo ou não de alcançar o objetivo final. Por que esse feedback instantâneo é importante? É porque é através desse feedback que a equipe vai conseguir escolher qual o melhor caminho a tomar, se manter motivada, e isso vai mostrando o progresso também, para que a gente não pense, nossa, não estou saindo do lugar, para que eu estou fazendo isso, né? Outros elementos que vão estar intrínsecos aí também no processo são as pontuações, né? Então, essa pontuação pode ser feita da forma que a equipe entender como melhor, pode ser feita através de marcações diárias, pode ser através de conquistas, de indicador de performance, né? Então, a forma que a gente vai pontuar vai depender de como está sendo definido o processo. Mas é importante que haja uma pontuação também. Então, além de ter um feedback para acompanhar a evolução dos membros da equipe, é importante que haja essa pontuação ou essas conquistas, né, esses marcos, que vão também servir como motivadores. Bom, dado todos esses contextos, a gente já consegue elaborar um processo simplificado de gamificação. O que vai fazer diferença e que precisa ser analisado antes de se desenvolver as regras e a mecânica de jogo que vai ser utilizada no processo de gamificação? É entender que a gente tem, de maneira geral, tipos de jogadores diferentes. E dentro de uma equipe, quanto mais diversa essa equipe, provavelmente mais diversos são os tipos de jogadores. E eu preciso identificar quais são os tipos de jogadores que eu tenho na minha equipe, tá? Então, é importante compreender quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. De maneira geral, os tipos de jogadores que nós temos são os assassinos, os conquistadores, os socializadores e os exploradores. Os assassinos são aqueles que entram no jogo simplesmente para matar qualquer elemento que tenha no jogo, né? Ou seja, qualquer outro personagem. Extrapolando isso no processo de gamificação, seria aquele jogador extremamente agressivo e que poderia, inclusive, tentar passar a perna, né? Trapacear de certa forma para conquistar o objetivo final e ganhar o jogo. Esse tipo de jogador é o que a gente menos encontra, mas ainda acontece. Bom, e se eu identifico que eu tenho um jogador desse tipo dentro da minha equipe? É importante trabalhar as regras e as missões de maneira que esse jogador consiga jogar e se sentir satisfeito sem atrapalhar os demais jogadores. Os outros 3 tipos vão aparecer sempre em maior quantidade, então, na verdade, 90% dos jogadores
vão ser ou socializadores, ou exploradores, ou conquistadores, e somente 10% vão ser assassinos, né? Então, é uma diferença bem grande. Os conquistadores são aqueles que estão dentro do jogo para ganhar aquilo que se oferece no jogo. Então, se são pontos, ele vai querer ganhar mais pontos. Se são conquistas, ele vai tentar conseguir o maior número de conquistas possível. Então, ele está ali para conquistar. Os socializadores, diferente, eles não estão ali para vencer o jogo. Eles estão ali para trabalhar a comunicação. Então, eles gostam de conversar, de interagir. E isso dentro de uma equipe também é importante. Então, é importante que o processo de gamificação abranja esses jogadores. E, por fim, os exploradores são aqueles que querem conhecer tudo, querem saber de tudo. Se a gente tem um jogo com vários mapas, né, eles, ao invés de fazerem as missões no mapa, a intenção deles é o quê? É conhecer todo o mapa, ver todos os lugares. Então, essa é a ideia dos exploradores. Então, para a gente trabalhar com a gamificação, é importante conhecer quem são os nossos jogadores e entender o contexto que eles têm dentro do seu ambiente, de novo, de trabalho ou não, tá? E aí, como que a gente vai aplicar as mecânicas de jogos, né? O que seriam isso? São as iniciativas que vão ser determinadas pelo processo para engajar os colaboradores a conseguir, a realizar, na verdade, né, as metas que estão sendo propostas. Então, de que maneira que a gente vai incentivar a essa equipe a correr atrás e ganhar um jogo? Então, para que isso aconteça, a gente define o funcionamento desse processo através das ações, das regras e das mecânicas que eu havia falado anteriormente. E quais são as mecânicas que a gente pode trabalhar? Através de pontuação, o feedback, que é importante que ele aconteça de uma forma ou de outra, definindo conquistas, criando um processo transparente, então, como eu falei, tem que ser igual para todos, trabalhando com metas em níveis, então, tem lá o nível fácil e as metas daquele nível, depois eu passo para um nível mais avançado e as metas daquele nível. Também posso trabalhar com promoções, e aí podem ser promoções tanto salariais quanto de cargo, quanto promoções mais simples dentro da equipe, né? Então, aquele que estiver na frente no processo de gamificação vai ter um final de semana de folga, né? Para aquelas pessoas que trabalham sábado, por exemplo. Ou vai ter um dia durante a semana de folga, enfim. Vai sair mais cedo, vai ganhar X horas extras, né? Criar um ambiente competitivo mais saudável, principalmente com colaboração, né? Que seja um ambiente colaborativo. Então, por mais que a equipe tenha essa necessidade de competição e que isso é interessante para o processo de gamificação, que seja uma competição saudável e mais voltada a colaborar do que a brigar, né? Que seria o termo aqui. E numa noção de comunidade. Se todo mundo evoluir junto, todo mundo vai alcançar o objetivo final mais rápido. E no final, todo mundo ganha. Se um ficar querendo passar a perna no outro, ninguém vai sair do lugar, ninguém vai alcançar o objetivo, todo mundo perde, tá? Então, é isso que a gente tem da definição e da estrutura de gamificação. E aí, a gente pode gamificar para inovar ou inovar gamificando, né? A questão é que a gente pode fazer isso das duas formas. Eu posso aplicar o processo de gamificação para inovar, para gerar uma inovação, e aí normalmente vai ser um processo que vai ser aplicado em equipes que estão se conhecendo, recém-formadas, ou a gente pode inovar gamificando. Então, equipes normalmente que já trabalham há muito tempo podem utilizar a gamificação como um elemento motivador para melhorar o rendimento da equipe. Mas o que significa esse inovar nesse contexto, né? Eu trouxe aqui a definição de inovar, né? Então, inovar é um verbo que significa tornar novo, renovar, restaurar, introduzir novidade, fazer algo como não era feito antes. E o processo de gamificação, numa equipe que nunca aplicou esse processo, vai trazer exatamente essas características. Algo novo que tende a ser motivador. Tá, mas uma vez feito um processo de gamificação numa equipe, significa que eu não vou poder fazer mais? Não, muito pelo contrário, né? A gente precisa entender que inovar não é inventar, então não significa que precise ser sempre uma novidade, tá? É modificar os costumes e os processos tradicionais, ou seja,
pensar de uma forma diferente para trabalhar melhor lá no futuro, através de estratégias empreendedoras, né? Então, a inovação é mudar e se adaptar. A gamificação aplicada a isso vai trazer exatamente essa característica. Bom, e aí um detalhe importante, que o processo é extremamente importante, tá? Se a gente não utilizar um processo bem definido e bem desenhado na gamificação, a gente vai ter dificuldade de realmente utilizar os recursos da gamificação. Então, num contexto geral, desenhar um processo ou seguir um processo tem as seguintes vantagens: a questão da assertividade, do feedback contínuo, flexibilidade, colaboração, comunicação, simplicidade, eficiência, motivação em alta velocidade. Quando esse processo é gamificado, a gente vai precisar trabalhar sempre com o feedback contínuo. Isso tende a melhorar a flexibilidade, colaboração e comunicação da equipe como um todo, traz um ambiente de motivação com a tendência de melhorar a eficiência, né? Então, a gente tem, basicamente, também todas as vantagens da utilização de um processo. Para terminar, para que serve a gamificação, então, né? Dentro de todo esse contexto. Um primeiro elemento bastante interessante é para trabalhar com gestão de projetos, tá? Então, a maioria das empresas, principalmente as que estão relacionadas à tecnologia hoje, são baseadas na execução de projetos, né? Então, trabalham com essa metodologia de execução de projetos. A cada novo produto, serviço, trabalho, de maneira geral, é definido um projeto a ser executado. Então, trabalhar com um processo de gamificação na gestão de projetos é bastante interessante por isso, né? Então, a gente amplia essa visão de como é feito esse gerenciamento e facilita esse processo. Outra área que também é possível utilizar a gamificação é no treinamento. Usar a necessidade de treinar e educar a equipe para fazer algum trabalho, utilizar uma tecnologia ou uma ferramenta, se for feito através de um processo que é gamificado, a gente ganha, de novo, na maioria das vezes por conta da motivação, a gente melhora a eficiência e a agilidade, inclusive, na definição desse treinamento. A educação seria outra área, né? A gente sabe que para aprender é importante ter um ambiente motivador, sem estresse, então a gamificação vai ajudar a isso, e diversas outras áreas que podem ganhar com isso, a área de esportes, algumas políticas públicas vêm definindo a possibilidade de aplicação de gamificação dentro de um contexto público, né, então de repartição pública, basicamente na área da saúde também tem sido aplicado, tanto no ensino quanto no desenvolvimento de programas para a área da saúde, vem sendo aplicada a gamificação, então hoje é algo que tem crescido bastante. E por fim, a ideia que eu trago é que gamificar é um processo para tentar vencer. Como? Alcançando um objetivo que é importante no contexto e na realidade de cada um que a gente verifica, tá? Então, para isso que serve gamificar, né? Para a gente alcançar um objetivo maior e vencer. Era isso que eu queria passar para vocês. Então, muito obrigada, que eu tenho alguns contatos, caso queiram depois falar comigo. E é isso. Não sei se eu acho que eu me alonguei demais, não sei se a gente vai ter tempo para dúvidas. Muito bom. Obrigada, professora Clarissa, pela ótima palestra. Vamos ver se tem algumas perguntas. Acho que não tem. Isso foi muito bom. E obrigado a todos pela participação. E, mais uma vez, né, obrigada, professora Clarissa Camargo. Foi muito bom ter você em nosso evento. Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisarem podem contar comigo. Se alguém ficar com alguma dúvida e quiser depois falar,
aí podem me procurar. Professora Clarissa, foi excelente a sua fala sobre gamificação. Eu gostei muito da temática, da forma que você abordou. E a gamificação é uma área excelente, assim, que a gente pode estar explorando, trabalhando, né? Sua palestra foi ótima, a gente aprendeu muito hoje e fico muito feliz por você ter participado conosco, a todos que participaram aqui na Talk também. E a UEG agradece muito a você, é uma honra para nós termos tido essa oportunidade de ter você com a gente aqui, nesse momento, aqui na Talk. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite e até uma próxima. Quem sabe falar mais um pouquinho sobre gamificação também, ou outras áreas. Ok, muito obrigado, professora. Obrigada. Pessoal, vamos entrar no link no YouTube, que eu coloquei aí no chat.